Boa pessoal, Barcelona e Inter de Milão. Hoje eu vou fazer uma análise um pouco mais estatística do que analítica, porque eu não consegui ver o jogo, né? Eu estava trabalhando, então não consegui ver o jogo desse meio de semana, né? Analisando o resultado, com certeza não é bom para o Barcelona, um empate em casa, tendo que decidir na Itália, é extremamente difícil. A Inter fora de casa, a Inter dentro de casa é muito forte. Até o dia de hoje na Champions League havia tomado 5 gols, só um na fase de grupos, três do Bayern de Munique e um do Feyenoord, se eu não me engano. Tomou pouquíssimos gols, hoje tomou 3, subiu para 8 essa conta, mas ainda assim é um time que toma muito poucos gols, que tem uma defesa muito sólida. Hoje ainda teve o desfalque do Pavard, a volta do Dumfries, que eu já imaginava que ele ia fazer o que quisesse naquele lado do campo, porque o Gerard Martin é um jogador muito abaixo do elenco do Barcelona. É, mas, né, foi o que aconteceu. Primeiro lance do jogo, praticamente, com 30 segundos, já saiu o gol do Thuram, né? Que golaço, inclusive. O Inigo Martinez acabou escorregando e ele fez o inimaginável ali, né? Ninguém imaginaria que ele daria uma letra e ele fez, e fez muito bem. Saiu o gol do Dumfries, né? Mas o principal personagem desse jogo, Lamine Yamal. É bizarro o que esse jogador de 17 anos faz. Ele é até inexplicável, porque ele é muito bom e você pega as estatísticas e às vezes não acha que é tudo isso, mas para a idade é muito, até muito além, e o que você vê em campo, né? Tanto ele quanto o Pedri. Você olha o campo, você olha como eles jogam, a forma que eles jogam, a chance que eles criam, como os adversários se comportam na frente deles, e você acaba entendendo o nível de jogador que é, apesar das estatísticas nem sempre favorecer, por exemplo. Inclusive, caso o Barcelona passe pela Inter, mesmo no San Siro, numa possível final, tal, enfim. Muita hipótese ainda, porque apesar de estar no final da temporada, ainda é muito cedo. O Yamal é um concorrente à bola de ouro. Pelo menos top 5 eu acredito que ele vai estar. Vai disputar com Rafinha, com Pedro, enfim. Mas ó, a gente vê aqui pelo mapa que nesse começo a Inter foi um pouco mais dominante, depois o Barcelona tomou conta praticamente do jogo inteiro. Tivemos lesões, né? Lesões também. O calendário não favoreceu nenhum dos times, é um calendário muito apertado, fica mais propenso a lesões. Condé lesionou, não jogou o segundo tempo, e Lautaro Martinez, né? Dois desfalques essenciais para ambos os times. Eu acredito até níveis, não posso dizer níveis parecidos, porque o Lautaro é atacante, ele sempre faz muitos gols, enfim, mas o Condé naquele lado não tem ninguém para substituir, né? É bem provável que o Flick vá com Eric Garcia, talvez ali, ou o Ronald Araújo, que já fez algumas vezes essa função. Então pode ser que seja um deles ali, né? É... Dani Olmo, pelos lances que eu acabei vendo, eu vi os melhores momentos e alguns lances a mais, ele ficou um pouco preso ali justamente para dar mais espaço para o Yamal e para o Rafinha do outro lado. Rafinha que acabou igualando ou não, se eu não me engano, ele ultrapassou o Messi com mais participações e gols na Champions League pelo Barcelona. Claro, essa Champions tem mais jogos, né? O Barcelona só não jogou a pré-oitavas, mas tem mais jogos na fase de grupo, então claro que isso contribui. É um novo formato, a chance desses recordes serem quebrados, consequentemente, é muito maior, né? Pedri sempre essencial, o jogo sem ele é totalmente diferente. Ferran Torres fez o gol, muito bom. E o terceiro gol do Barcelona tinha que ter sido pro Rafinha. Eu sei, entendo a regra, foi pro Sommer, mas que patada de fora da área, jogada ensaiada entre ele, o Yamal e o Dani Olmo foi um gol espetacular. Foi o jogo dos golaços, né? Foi golaço toda hora dos dois times. Abaixando aqui para olhar mais algumas estatísticas, né? 19 finalizações a 7, 7 defesas do Sommer, fez um jogaço o Sommer, né? Escanteio 7-2, passes o Barcelona praticamente quase o triplo, né? Que a gente vê alguns dos ataques. O Barcelona aqui dá pra ver que atacou muito mais pela direita, muito pro Yamal, que estava inspirado hoje. O Barcelona é um time muito reativo, foi ação e reação. Hoje tomava gol, fazia um gol, tomava um gol, fazia um gol. De um lado, é bom esse poder de reação, coisa que a gente não via com o Xavi antes, porque com o Xavi, se o time tomasse um gol no começo do jogo, ou até dois, o time acabava ali.
não criava mais nada, não tentava mais nada, os jogadores se entregavam em campo. Isso a gente conseguiu ver que com o Flick mudou. E muitos jogos da temporada que pareciam perdidos, o Atlético de Madrid, hoje a Inter de Milão, é, não tá vindo mais nenhum jogo à cabeça. Algum time médio da Espanha, se eu não me engano, também aconteceu isso. E sempre o Barcelona reagiu contra o Benfica também. Então, esse poder de reação nessa temporada mostra um ponto muito positivo, que o time sabe, é, que o time tem um pouco mais de mentalidade quando está perdendo ou quando está com um jogador a menos. Isso é muito importante. Mas dá para ver que foi muito pelo lado do Yamal, o meio e a ponta esquerda não foi muito utilizada. E na Inter de Milão, como eu imaginava, o lado direito sendo mais explorado. Gerard Martin não pode jogar a volta, não sei se o Flick vai começar ali, é, talvez faça uma dupla com, com o Barcy e Christensen e o Inigo na esquerda, o Ronald na direita, ou ele coloca o Hector Forte, não sei, o Christensen voltou hoje depois de 8 meses, então são muitas escolhas a se fazer para o próximo jogo, né? O Barcelona tem o Real Valladolid no final de semana. É um jogo que precisa rodar, precisa deixar o time descansar. O time no final do jogo sempre está ficando muito cansado. O calendário está pesando. A Inter, se eu não me engano, tem o Torino no final de semana também. Imagino que vai ter bastante rodagens. E foi um jogo onde a Inter explorou muito o jogo aéreo, né? Tem jogadores muito altos, a Acerbi, o Bissek, o próprio Thuram, são jogadores altos, o Barcelona não tem, pô, jogador alto aqui, Gerard Martin baixo, todo mundo aqui é baixo, não tem um jogador que se destaca pela altura nesse time do Barcelona. É, Então foi mais ou menos isso. Para o segundo jogo, dois desfalques importantes para cada time. O Condé não vai jogar, pode ser que o Baldé volte, pode ser a volta do Baldé, não sei se ele vai entrar, ganhar alguns minutos contra o Valladolid no final de semana, mas é provável que ele volte pro time. Do lado da Inter, Lautaro Martinez não vai jogar, muito difícil que ele jogue, e pode ser que tenha a volta do Pavar, né? Que o Pavar, apesar dos apesares, é um jogador que anda sendo importante para essa Inter, né? Mas é isso. Espero que no próximo jogo eu consiga fazer uma análise um pouco melhor. Também não vou conseguir ver o jogo, vou estar trabalhando, mas o que eu conseguir eu trago aqui para vocês. Só mais uma coisinha, pegar uns detalhes aqui das estatísticas do Lamine Yamal, que para comparar do ano passado para esse, temporada 23-24, já são 5 gols e 3 ou 23-24, duas assistências na Champions. Nesse formato, nesse ano agora, 5 gols e 3 assistências. Em La Liga, mais do que duplicou as assistências e tem um gol a mais, né? Mas ainda faltam algumas partidas, faltam 4 partidas da La Liga, 5 na verdade. Então é provável que essas estatísticas aumentem. É um jogador absurdo, 17 anos. Se seguir, não sofrer com lesões, não ter problemas extracampo, é bem provável que o Lamine Yamal se torne um jogador histórico. Né? E já está escrevendo a história, vamos ver se vai continuar escrevendo, se vai ser recompensado, porque futebol tem, joga um time muito coletivo, tem futebol para ser campeão de muita coisa, já foi campeão de Euro, já foi campeão de La Liga, de Copa do Rei, de Supercopa. A nível espanhol ganhou tudo, a nível europeu ganhou a Eurocopa, falta a Champions League e a Copa do Mundo para ele finalizar o currículo, né? Mas ele é absurdo, né? Eu nunca vi um talento desse nível. Chuto até dizer que talvez seja um talento maior do que o Neymar, com 17 anos. O Neymar com 17 já jogava muita bola, mas a nível do Yamal eu imagino que não. Nem Messi aos 17, nem Cristiano aos 17. O que ele faz aos 17 é absurdo. Vamos ver se com 20, 22, 23 ele vai continuar essa progressão e quem sabe se comparar aos jogadores que esses outros que eu citei se tornaram, né? Que é muito difícil, mas é possível por tudo que ele vem mostrando dentro e fora de campo. Valeu, pessoal, e até a próxima.